Que Deus, Espírito Santo, que age na nossa vida desde o nosso batismo, e conforme a gente vai crescendo e quer agir na nossa vida cada dia, esse mesmo Espírito nos abençoe, quando nós queremos refletir hoje, especialmente, na leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Queridos irmãos e irmãs do Salvador Jesus, hoje nós ouvimos, nas leituras desse culto, Deus chamando um homem chamado Isaías para ser o seu mensageiro, para anunciar para o povo daquele tempo, 700 anos antes de Jesus nascer, a lei de Deus e o perdão de Deus. A gente ouviu também Jesus chamando Pedro e os seus companheiros para deixar de pescar peixes e ser pescadores de gente. E a gente também ouviu o apóstolo Paulo convocando os cristãos para usarem os seus dons para o crescimento do reino de Deus, da igreja de Cristo. Então vocês percebem, só com esses exemplos, que Deus, em todas as épocas, em muitos lugares, chamou pessoas como nós, pessoas pecadoras, falhas, como eu e vocês, para ser os seus mensageiros, usando os dons que Deus dava para essas pessoas para então pescar gente, ou seja, salvar as pessoas com o amor de Deus. Lá no Antigo Testamento, além do Isaías, Deus chamou, por exemplo, o Abraão e o Moisés, que já tinham uma idade bem avançada. Quando Moisés foi lá libertar o povo do Egito, ele era mais velho que a maioria de nós aqui, ele tinha 80 anos. Ele também chamou gente bem jovem, como Samuel, que era um menino ainda quando Deus falou com ele. O Jeremias, que era um jovem. E Deus chamou gente do campo, ou como a gente fala, gente da roça, como o Davi e o Amós. Davi cuidava de ovelhas, o Amós tinha plantação e cuidava de gado. Mas ele também chamou gente da cidade, como Daniel, que era funcionário público. No Novo Testamento, Deus chamou pessoas muito simples, que não tinham assim, muito estudo, como os pescadores, que a gente está vendo aqui. Está meio claro, mas é Jesus chamando ali, então Pedro, Tiago, João, André. Mas Jesus também chamou pessoas estudadas, como Paulo e o Lucas, que era médico. Enfim, Deus chamou pessoas diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, com dons diferentes, com experiências de vida diferentes, com um só objetivo, meus irmãos: levar o seu amor salvador para todas as pessoas, para todos os povos. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Cada um de nós que foi batizado, foi unido com Jesus, como a gente viu hoje aqui, pelo poder do Espírito Santo, na água e na palavra de Deus, cada um de nós que recebeu a fé, recebeu uma nova vida a partir do batismo, também recebe dons dados pelo Espírito Santo para poder servir a Deus, servir aos outros, servir ao próximo. Então, com essa fé que nós temos em Jesus, com esses dons que Deus dá, do jeito que a gente é e com aquilo que nós temos, Deus chama a gente e convoca a gente para jogar as redes, ou seja, pescar a gente. Como Pedro, no evangelho de hoje, talvez talvez você já tenha tentado pescar a noite inteira. Ou seja, a gente tentou fazer o melhor possível com
com a nossa experiência, com os nossos talentos, com os nossos dons, para trazer pessoas para o barco da salvação de Jesus, para levar pessoas a Jesus. Talvez nós já tentamos várias vezes, parece que a gente falhou. Talvez a gente, como congregação aqui, ou como igreja, né, como IELB, também já tentamos, talvez a gente já olhou assim meio desanimado para as nossas redes, né? E vimos as redes vazias. Parece que o nosso esforço de pescar pessoas para o barco da salvação não dá resultado. Por que isso acontece? Aí a gente vê a leitura do profeta Isaías. Isaías diz assim: isso é porque os nossos lábios são impuros. E as pessoas com as quais a gente vive, para quem a gente vai falar de Jesus, também têm lábios impuros. Ou seja, nós vivemos no mundo pecador, de pessoas pecadoras como nós. Então, nós pregamos o Evangelho para pessoas que são como a gente, que têm pecado, que naturalmente não querem saber de Deus. Quando a gente tenta levar o Evangelho de Jesus para as pessoas, temos que ter essa consciência. O povo ao nosso redor é igual a gente, é um povo pecador. Jesus chama vocês e eu para pescar a gente. E cada um tem que pensar na sua vida, mas eu creio que, às vezes, a nossa resposta para o chamado de Jesus não foi a melhor resposta. Às vezes a gente acha que não vale a pena levar a palavra de Deus para as pessoas no mundo de hoje. Vocês já não tiveram assim a impressão, às vezes, de que parece que as pessoas hoje em dia são cada vez mais cabeça dura, cada vez mais indiferentes às coisas de Deus? É uma contradição até, porque muita gente busca hoje em dia coisas espirituais, mas não o Deus verdadeiro. Às vezes a gente tem essa impressão, puxa, não adianta nada eu tentar mais uma vez com essa pessoa, com aquela pessoa, ele é muito cabeça dura, ele não quer saber, ele não quer ouvir. E às vezes nós aceitamos o chamado de Jesus para pescar gente, só que nós queremos impor condições. Ou a gente se enche de desculpas. Ó Deus, eu até aceito ser um pescador de gente, mas quando eu tiver tempo, eu não posso deixar de fazer a minha ginástica, ou fazer o meu futebol, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Ah, eu não tenho tempo. Ou então, eu não posso assumir mais compromissos. Ou então a gente pode dizer, não, mas eu não tenho dinheiro. Eu estou muito cansado para me envolver nessas coisas da igreja, que são as coisas de Cristo, na verdade. Ou então a gente pode dizer assim, estou muito velho já. Moisés, como eu disse, tinha 80 anos quando começou a missão dele. Ou falar, sou muito jovem. Quando Deus chamou Jeremias, ele falou, mas eu sou tão jovem. E aí Deus disse, eu estou te chamando. Eu vou colocar na sua boca o que você tem que falar. Quando eu falei aqui, né, uma desculpa que a gente pode dar assim, eu não tenho condições, não tenho dinheiro para ajudar. A gente acabou de cantar ali, né? No meu barco não há ouro nem armas, só o meu trabalho. Mas, né, nós, muitas vezes somos assim. Damos um monte de desculpas. Às vezes, também, a gente diz sim ao chamado de Jesus aqui no culto. Eu digo sim para Jesus no começo do culto, eu digo sim para Jesus quando eu falo credo, eu digo sim para Jesus na Santa Ceia, mas lá fora, na prática, eu, com as minhas atitudes, o meu comportamento, com as minhas palavras, eu não mostro aos outros que eu sou seguidor de Jesus. Às vezes lá fora, eu falo mal das pessoas, às vezes eu sou fofoqueiro, às vezes eu não quero perdoar, eu quero me vingar, eu não quero ajudar o próximo. Você pode pensar na sua vida aí.
como lá fora você já fez diferente do que você prometeu aqui ou aprendeu aqui. Então, o que acontece? Quando lá fora, no dia a dia, a gente faz diferente do que a gente aprende aqui, em vez de a gente atrair os peixes para o barco de Jesus, a gente está fazendo o contrário, nós estamos afastando as pessoas do Salvador Jesus. Bom, qual é a atitude que a gente tem que tomar, então? Como é que a gente resolve essa situação? Só tem uma atitude, meus irmãos. É a gente voltar para Jesus novamente arrependido. E arrependido quer dizer, não é só estar triste. Arrependido quer dizer, eu quero mudar de atitude. Me ajuda, Senhor, a mudar. Voltar para Jesus arrependido e depositar nele toda a nossa confiança. Dizer como Pedro disse hoje, a gente ouviu, né? Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nós não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes de novo, eu vou obedecer. Então Jesus, ele desafia a gente, meus irmãos, todos nós, a jogar de novo as redes. Como assim? Ele envia a gente de novo, cada dia, como seus mensageiros, para pescar gente. Não com as nossas redes, com as nossas capacidades, é com as redes do seu amor. É o seu evangelho que dá a vida, que é o poder de Deus para salvar aquelas pessoas que creem. Então, qual é o segredo? Eu coloquei aqui, né? Confiando em Jesus, vamos pescar gente. Então, o segredo é o seguinte, é ouvir, seguir, obedecer e confiar no que Jesus diz para nós. Simplesmente por quê? Porque ele está dizendo. E se ele está dizendo, a gente pode, de fato, confiar. Então é fazer o que o Pedro e os seus companheiros fizeram. Né? Jesus diz para eles, olha, joguem as redes de novo, né? E Jesus mandou jogar num lugar fundo. Eu olhei um pouquinho, aí quem entende de pesca fala, isso é um absurdo. Eles não pegaram nada a noite inteira. Jesus ainda manda jogar a rede num lugar fundo, não vão pegar nada. Mas eles obedeceram. E as redes quase arrebentaram de tanto peixe. Mas o que Jesus quer também é que a gente faça o que eles fizeram no final da pescaria. Eles, a gente cantou, né? Deixaram o barco na areia e seguiram Jesus. Deus quer que você deixe o seu barco na areia e siga Jesus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus quer hoje que você deixe o seu emprego, o seu trabalho, todo mundo vire pastor, alguma coisa assim? Não. Quer dizer o seguinte, Jesus quer que você deixe de lado tudo que atrapalha a sua vida de fé em Jesus. Tudo que atrapalha a sua relação com Jesus, tudo que atrapalha a sua vida de fé, tudo que pode impedir você de estudar a palavra de Deus, de estar na igreja, deixa isso de lado. Ou não dê prioridade para isso. E então, ele quer que você use a única isca que funciona para pescar gente, que é o amor de Jesus, que ele revelou para nós lá na cruz. Então, meus irmãos e irmãs, seja qual for a sua situação, se você é casado, solteiro, se é pai, mãe, vô, vó, se é filho, filha, se você passa dificuldade financeira ou está muito bem financeiramente, se você é jovem, adulto ou idoso, se você mora na roça ou na cidade, se você hoje está se sentindo bem ou hoje não está se sentindo bem, não importa. Seja qual for a nossa situação e o lugar onde Deus colocou você neste mundo, nesta vida, Deus está dizendo assim, busque os melhores dons, use esses dons com confiança e consagração na obra do Senhor, porque Jesus está convidando você a confiar nele para pescar pessoas. Jesus que convida a gente para isso, para pescar a gente,
é o mesmo que dá os dons para nós, é o mesmo que nos dá coragem, é o mesmo que nos dá capacidade, com o seu poder, o poder do seu Espírito Santo, com a sua presença consoladora também em nós. E ele diz: eu vou agir no pensamento e nas ações de vocês. Paulo diz isso lá em Filipenses. Então, meus irmãos, nós estamos, ainda no começo de um novo ano. Nós temos muitas ideias, muitos projetos para o nosso trabalho aqui na nossa congregação, mas o mais importante é sempre isso aqui. Confiando em Jesus, nós vamos pescar gente. Ele diz que Ele vai nos guiar. Ele diz que Ele vai nos ensinar. Ele diz que Ele vai nos fortalecer. E onde é que Ele faz isso? Aqui principalmente, quando você ouve a palavra, quando você recebe Jesus na Santa Ceia. E Ele vai usar a gente para pescar muitas pessoas para o seu barco da salvação. Quando a gente pesca, eu não sou pescador, mas se você pesca, quando você tira o peixe da água e põe ele dentro do seu barco, da sua canoa, o peixe morre. No barco da salvação, Jesus é o contrário. Quando a gente pesca pessoas com o Evangelho de Jesus, elas saem da morte espiritual e aí elas passam a viver no barco de Cristo. Então, meus irmãos, Jesus está convidando a gente a confiar nele, para que através de nós, que vamos ser as suas mãos, ele possa pescar muita gente para o reino de Deus, para a salvação. Vamos ler todo mundo junto? Confiando em Jesus, vamos pescar gente. Que assim seja na vida de todos nós. Amém. Vamos juntos.